basicamente o que eu vou falar é sobre essas bases de dados. Eu acrescentei aqui um pouco essa parte do EDAFO também, porque eu incluí alguns dados de solos, mas assim, a principal motivação da minha apresentação é fornecer inputs, né, que são espacialmente explícitos para rodar esses modelos baseados em processos, né? Então, atualmente, estou como pós-doc aqui na OpenGeoHub, mas eu fiz meu doutorado, mestrado e no LAPIG, né? Estudei toda a minha formação assim, acadêmica foi na UFG, e eu ainda estou diretamente ligado aí ao grupo e estou bem envolvido nas pesquisas de pastagem. E, assim, eu tenho que confessar que foi um pouco uma enrascada, um pouco essa questão de apresentar esses dados aqui para vocês, porque a gente vem utilizando esses dados globais, principalmente os dados de precipitação, mas, assim, eu estou longe de ser um especialista no assunto. Então, basicamente o que eu fiz foi organizar um panorama desses dados e um pouco apresentando algumas análises comparativas, mas também acho que discutir um pouco quais seriam os desafios e não os desafios, mas as boas práticas, assim por se dizer, para utilizá-los efetivamente aí para a modelagem do centro. E basicamente o que eu tenho para apresentar dos dados está consolidado aqui. Então eu vou falar de 4 dados climáticos que trazem informações de precipitação, temperatura, temperatura máxima, mínima, tem alguns outros atributos, mas eu vou principalmente focar na parte de precipitação, que é o CHELSA, CHIRPS, esse MSWEP2 e o TerraClimate, que vocês já estão utilizando. E além dos dados climáticos, eu também vou apresentar os dados de solo, né? Tudo isso que eu estou apresentando são dados globais, então cobertura global. Os dados climáticos têm resolução temporal mensal, como parte do produto. Alguns desses dados eles têm cobertura temporal a cada por 3 horas, por exemplo, varia um pouco, mas todos eles têm essa informação organizada de forma mensal. A parte de solos também são dados de cobertura global. Eu vou estar mostrando um pouco do Openland Map Soils, são dados que a gente gerou aqui na OpenGeoHub, usando um procedimento muito parecido com Soil Grids 1.0, mas acrescentando um pouco mais de variáveis e novas amostras, inclusive a base que tem organizada para o Brasil. E vou mostrar também o Soil Grids 2.0, que é um produto novo que saiu recentemente. Já tem um pouco mais de um ano, mas o artigo foi publicado recentemente. Então, assim, como eu comentei, né, eu não sou um especialista na área, então o que eu procurei fazer foi organizar um panorama disso. Eu comecei com esse artigo aqui, que fez uma análise de 16 produtos de precipitação, né, o termo que eles utilizam é esses Gridded Precipitation Datasets, que são dados de precipitação em grid, basicamente porque podem ter várias fontes, né, podem ser fontes por meio de interpolação de dados de estações climáticas, pode ser baseados em dados de satélite. A maior parte desses produtos combina múltiplas fontes, né? E sobre esses 16 dados, né, que esse artigo aqui analisou especificamente para a região do Caribe, eu selecionei os dados que têm resolução menor ou igual a 0,1 grau. Né? Tem dados que têm resolução muito mais grosseira do ponto de vista espacial, mas pensando que a gente gostaria de rodar isso no sentido para o centro, né, eu delimitei essa resolução espacial, mas as análises desse artigo, eu vou apresentar um pouco mais para frente, elas trazem os outros produtos também. Então, esses 4 dados, eles são, você tem o CHELSA, por exemplo, são dados de estação, dados de reanálise. Então, isso são as fontes de dados, e eles fazem diversas correções e a reamostragem desses produtos em grid, né, desses dados raster. O CHIRP já incorpora dados satelitários, assim como o MSWEP2, né, MSWEP, difícil falar, o TerraClimate. Aqui tem a resolução espacial deles, né, eles dão em grau, então a gente tem aí uma resolução aproximada variando de 1
quilômetro, que é o Chelsea, que é o dado de maior resolução espacial que atualmente existe, e variando até ali quase 11 quilômetros. Todos eles são de antes da década ali de comecinho da década de 80, a gente pode dizer. Tem uns que vão até meados da década de 50. E assim, vale enfatizar que todos esses dados eles estão realmente acessíveis, né? Então, eles não existe só o paper, eles são produtos extremamente operacionais, né? E é engraçado que quando você vai checar o paper, às vezes o paper é de 2, 3 anos atrás, e aí a impressão que dá é que o dado não está até 2020, 2021, né? Então, o SHIRPS, o MSWEP e o Terra Climate, eles têm até atualmente. O Chelsea, eles pararam em 2018. Então, eles realmente não estão mantendo mais o produto, mais recentemente, para escala global, mas ele está sendo atualizado apenas para a Europa. Então, assim, todos esses produtos, eles têm assim, metodologias variadas e complexas. Eu não vou entrar no detalhe de todas elas, mas essencialmente eles trabalham com dados de input, que são dados de reanálise, como dados fornecidos pela NOAA, pelo Copernicus, ou Sierra Grid, que são produtos baseados são outputs de modelos climáticos que analisam o sistema terrestre como um todo. E aí, todos esses produtos, eles recebem esses dados de entrada, em diferentes resoluções, eles fazem a correção de viés, usando outros dados satelitários como tipo de referência, né, e os que incorporam estação utilizando as estações, e alguns deles usam terreno. Então, essencialmente, essa é a lógica. Você tem dados de entrada, de múltiplas fontes, aplica-se uma correção de viés, considerando estações ou dados satelitários, né? E você pode incorporar o terreno e você casa tudo isso para o mesmo grid cell, considerando dados raster aí. Então aqui tem um workflow como um todo, mas o que eu gostaria de mostrar especialmente nesse dado é que ele incorpora o terreno. Vou mostrar alguns exemplos do dado em si, mas você consegue ver, por ele ser um dado de alta resolução, você consegue ter um detalhamento muito maior do terreno, e eles usam esse terreno no processo de downsample, né, no processo de reamostragem para uma resolução com maior detalhe. E aqui a gente tem dois processos de correção de viés, um baseado em dados que vêm da NOAA, e aqui eles usam as estações meteorológicas para fazer essa correção. Então aqui tem um exemplo, então, dado uma comparação com o TRMM, World Clean, e qual seria o output do Chelsea. Então, assim, você consegue ter muito mais detalhamento espacial, e em grande parte desse detalhamento é pelo produto de terreno que eles estão utilizando, que é um produto topográfico disponibilizado pelo USGS. O SHIRPS, ele já é um produto que incorpora mais dados, ele incorpora múltiplos dados satelitários, então ele usa o TRMM, ele usa os dados de temperatura de superfície do MODES, usa dados de satélite geoestacionário e utiliza dados normais de temperatura, né, o comportamento de longa série, comportamento esperado, considerando longas séries temporais, e basicamente ele usa dados de estação meteorológica aqui para fazer a correção de viés, mas ele vai além disso, né? Ele gera um dado de precipitação para servir como modelo para medir a questão de riscos climáticos e questão de enchentes, principalmente na África. Então, ele é um sistema bem operacional. No paper, eles descrevem todo o sistema como um todo, mas aqui eu me ative principalmente aos dados de precipitação. Aqui tem um exemplo de produto que eles geraram, mostrando qual é o mês que tem maior índice de precipitação, trimestre, na verdade, com maior índice de precipitação no globo. E uma coisa que é interessante, como eu comentei, esse produto é extremamente operacional, todos os dados são gerados de forma automática, né? Então esses gráficos, para correção de viés que eles aplicam, eles têm um diagnóstico por país, mostrando quais estações meteorológicas foram utilizadas, e
quando foram utilizadas, né? Então aqui a gente está vendo, ó, em termos de toda a série histórica, no início da série eles utilizaram aproximadamente mais de quase, né, 8.000 estações distribuídas por todo o território nacional. Em 2020 ali, esse número caiu bastante, a gente pode ver a distribuição espacial aqui. E assim, esse dado de estação eles também colocam como um dado público, e é importante ter essa informação, porque se você, por acaso, por exemplo, se for feita uma avaliação de qualidade desse dado de temperatura, de precipitação, você tem que tomar cuidado para não usar as mesmas estações que eles estão utilizando, senão você vai ter uma análise de validação que não vai dizer muito, né? Ou seja, não vai conseguir aferir realmente a qualidade do produto, porque ele já está sendo utilizado na concepção do dado. Esse outro MSWEP2, ele utiliza basicamente todas as fontes, então dados de análise, dados satelitários e dados de estação. Eles fazem projeções futuras também, e ele tem uma resolução um pouco mais grosseira, e tem diversas outras variáveis também, e aqui está um exemplo de temperatura do ar, do produto que eles geram em comparação aos inputs que eles recebem, né? Então, eles trabalham com esses inputs, principalmente de reanálise, e fazem todo esse processo de correção e dar o sampling, que de uma maneira geral, todos esses produtos, você vai ter variações metodológicas ou de input de dados, né, e aqui eles vão só até 0,1 grau. E, por último, tem o Terra Climate, que basicamente usa dados de reanálise e estação. Aqui a gente está vendo o estado da validação do produto, então o coeficiente de relação, o Pearson Correlation Coefficient, considerando dados de estação de todo o globo, né, e como que o produto se compara aos dados de estação, um processo de validação que eles fizeram aqui, e também tem o erro médio absoluto. E eu vou estar comentando sobre isso mais para frente, né, mas todos esses produtos eles vão ter, do ponto de vista metodológico, eles vão ter lá uma análise de qualidade, mas é importante estar ciente de que, dependendo da aplicação e da região onde isso for aplicado, é importante fazer uma análise regional como esses dois trabalhos, como esse trabalho que eu estou mostrando no início, eu vou mostrar os resultados dele. Tem um outro trabalho da África que fez também, porque não necessariamente essa validação global ela vai ter o mesmo resultado para a região que você está trabalhando. Por exemplo, no nosso caso, no caso do Brasil, como a gente está interessado em executar o centro para o Brasil, né? E aí aqui eu baixei o dado e organizei só uma análise visual mesmo aqui, esquecendo de colocar a legenda, mas obviamente azul é onde tem o maior nível de precipitação, e vermelho é onde tem o menor nível. E aqui eu peguei o mesmo mês, né? Então só para a gente ver, isso aqui é o Chelsea, dá para ver bem o relevo, né, que é predominante por conta do processo de downsampling que eles fazem. Esse é o Chirps. Essencialmente eles têm o mesmo padrão, é possível verificar isso do ponto de vista espacial, você vai ter mais ou menos detalhe. O MSWEP2 e aqui o Terra Climate. Então, como eu comentei, esses dados eles precisam de uma análise posterior, pensando na aplicabilidade deles para uma determinada região de interesse do planeta. E foi exatamente isso que esse pessoal fez aqui, esses autores fizeram aqui para o Caribe, né? Então, eles tiveram 60 estações, eles calcularam algumas métricas. Essa Clinic Gupta é uma métrica específica para análise de precipitação, que incorpora viés, a variabilidade, coeficiente linear, comparando os dados observados por essas estações e qual o valor predito por cada um desses produtos. E o que é muito interessante desse resultado é que não necessariamente o produto que tem a melhor resolução espacial vai ser aquele que vai ter a melhor aderência com as estações meteorológicas. Então, aqui a gente pode ver que em vermelho são os produtos só baseados em estações, né? Eles lideram. Aqui
considerando essas 4 métricas, ele está no topo, considerando esse produto, o GPC 025, e você tem produtos que combinam estações meteorológicas, dados de análise, multisource, estações e dados satelitários, e exclusivamente dados de análise, né? De uma maneira geral, os dados de análise puramente, eles estão ali como os menos acurados, assim, com menor aderência especificamente para essa região aqui, mas é importante entender que a resolução espacial ela é boa, mas não necessariamente vai prover o melhor dado segundo essa análise. E aqui, uma outra análise que eles fizeram, que eu também acho que é bastante interessante para o contexto da execução disso no centro, para qual período, né? Então aqui eles agregaram isso para o período seco, para o período chuvoso, e para o período seco o MSWEP tem o melhor resultado. Já para o período chuvoso, o GPC 025 apresentou o melhor, que é um dado exclusivamente de estações meteorológicas. E aqui uma outra tendência que eu pude observar no resultado é que o Terra Climate esteve abaixo de todos esses 4 produtos que especificamente estou colocando aqui na apresentação, né? Então, assim, o Chirps, o Chelsea e o MS WP2, eles apresentaram o melhor resultado aqui para o Caribe, né? A gente não sabe se isso seria a mesma coisa para o Brasil. Tem um outro estudo que foi feito para a África, alguns países no oeste da África, e eles usaram 66 estações espalhadas com uma boa cobertura espacial, né? E aqui foi feita uma comparação exclusiva Terra Climate com Chirps, né? E eles fizeram um cálculo aqui do Root Mean Square Error, e especificamente para a África, o Chirps foi melhor do ponto de vista de precipitação, o gráfico A e B, mas para a parte de temperatura, os resultados foram muito, muito próximos, né? E para a parte de temperatura, inclusive, o Terra Climate teve um resultado aqui bem próximo do produto Chirps, né? O Chirps especificou a precipitação, mas o mesmo grupo ele gera um outro dado chamado Shear Max, né, que é a temperatura máxima, mas está dentro do mesmo sistema de produção de dados. Então, assim, do ponto de vista dos dados climáticos, eu vou estar consolidando isso no final, um pouco das recomendações que eu acho que seriam interessantes para a execução disso no centro, mas basicamente esses são os produtos que eu acho que seriam adequados para serem utilizados no contexto da modelagem aqui para o Brasil. E aí, passando agora para a parte dos dados de solo, eu vou apresentar basicamente 2 produtos de solo que estão disponíveis para uso, né? O primeiro é o Open Landmap Soils, que é uma espécie de... utilizou as mesmas abordagens que foram feitas no Soil Grids 1.0, né, e com 250 metros de resolução espacial, mas essencialmente do ponto de vista metodológico, esse mapeamento utilizou vários algoritmos de machine learning, considerando os pontos de treinamento que foram assim, consolidados, pontos da literatura e tudo, dados abertos, vou estar mostrando um pouco mais sobre eles, mas basicamente esses dados foram todos organizados em uma única compilação, com múltiplas profundidades e diversas propriedades do solo, e usando esses dados treinou-se o que a gente chama aqui de um Ensemble Machine Learning, né, que é um método de Machine Learning que combina vários algoritmos para gerar uma predição única, mas que combina e mescla a predição desses diferentes, aqui nos casos não são classificadores, porque esse é um problema de regressão, mas esses diferentes algoritmos em uma saída única. Então, essencialmente, essa é a base do método. Os do ponto de vista de treinamento, boa parte dos dados que foram utilizados no Soil Grids 1.0 já foram considerados nesse produto, acrescentando esses novos dados aqui. Alguns novos, outros já estavam, né, dados do
Lucas, aqui para a Europa, mas para o Brasil, que é nossa área de interesse aqui, o repositório brasileiro Livre para Dados Abertos Solo, que vai ser apresentado na próxima apresentação, ele foi incorporado aqui para que essas predições fossem realizadas, né? E aqui estão as propriedades que foram, propriedades e classes que foram produzidas por esse mapeamento em diferentes profundidades, né? Esse dado está disponível aqui. Eu vou estar apresentando aqui. Eu só queria mostrar aqui que ele está disponível nessa plataforma, mas o que é mais interessante é que para esse daqui a gente está vendo carbono no solo, você tem isso em diferentes profundidades, né? Então, 0, 10 centímetros, 30 centímetros, 60, 100 e 200 centímetros, né? E aqui está a legenda. E esses dados, eles é um único modelo machine learning para, digamos, gerar esse produto para diferentes profundidades, considerando todas as amostras em diferentes profundidades, mas em diferentes locais do planeta também. Do ponto de vista do Soil Grids 2.0, os dados de treinamento têm uma boa sobreposição, mas o ISRIC, que é quem lidera esse mapeamento aqui, sediado, eles estão aqui na Universidade em Wageningen, eles têm outros pontos que não podem ser disponibilizados de forma pública, por questões internas, então eles acabam tendo um conjunto de dados adicional. Mas do ponto de vista metodológico, a principal diferença aqui em relação ao Soil Grids 1.0 é que agora eles estão usando um único algoritmo, que é o Random Forest, mas é um Quantile Regression Random Forest, que permite gerar os intervalos de confiança e as incertezas de predição. Eu vou estar mostrando isso no final e comparando como que os dois produtos geram a incerteza a nível de pixel. Aqui estão os dados que ele produz, pH, bulk density, tem pressão de carbono no solo, e eles também têm diferentes profundidades. Eu vou estar mostrando no sistema deles também. Aqui estão os dados de diferentes profundidades e a cobertura desses pontos que também foram organizados em uma compilação global. E os pontos variam em profundidade e em propriedade também. Nem todas as propriedades têm exatamente a mesma quantidade de pontos. Eles também têm isso disponível nesse sistema. E aqui, especificamente, eles têm os dados de densidade de carbono no solo, também em diferentes profundidades. Só que eles derivaram a informação de estoque de carbono de 0 a 30. Então, eles já provêm isso como um layer já calculado e pronto para uso. E as outras propriedades estão aqui, assim como também estão disponíveis outras propriedades no OpenLandMap. Do ponto de vista de incerteza, esses dois produtos, é importante enfatizar que eles trabalham com certeza a nível de pixel. Isso quer dizer o seguinte, que todo esse compilado de pontos, né, são milhares de pontos, eles são utilizados para treinar um modelo, mas depois esse modelo ele é utilizado para classificar diferentes pixels no planeta. E aqui a gente está falando de pixel numa escala numa resolução espacial de 250 metros. Então, obviamente, vão ter pixels que não vão estar contidos no conjunto de dados, né? Se você tivesse todo o conjunto de dados, não teria necessidade de treinar um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, um problema grande é você conseguir inferir uma incerteza na predição, né? Ou seja, não só uma acurácia, considerando uma amostra de referência, mas uma incerteza para o processo de generalização, uma incerteza para como certo o algoritmo está para um ponto de solo, por exemplo, nesse exemplo aqui específico, que ele não viu durante o treinamento. E aqui tem essencialmente duas abordagens. Uma, que é utilizada pelo OpenLandMap Soil, que é como ele utiliza múltiplos modelos, né? E aqui são especificamente 3 modelos, Random Forest, XGBoost e redes neurais artificiais. Esses 3 modelos, para cada pixel, ele tem 3
valores, e esses valores, eles basicamente calcula-se o desvio padrão desses 3 modelos. Então, se um modelo estiver divergindo ali, você vai assumir que ele tem uma maior incerteza. Então, essa é a forma como o Open-Ended Maps mapeia a incerteza a nível de pixel. Então, da mesma forma como a gente tem um mapa para todas aquelas propriedades, a gente vai ter uma incerteza associada a isso. Já o Soil Grids, ele usa uma outra abordagem que é baseada no algoritmo de Quantile Regression Forest, que é basicamente um random forest aplicado para um problema de regressão, mas que, considerando que o random forest tem múltiplas árvores de decisão, cada nó dessas árvores de decisão ele usa para construir uma distribuição de predição. Então, quando você vai classificar um pixel, uma amostra que não foi vista pelo classificador, na verdade você tem múltiplas predições, você consegue gerar uma distribuição de valores, como a gente está falando aqui, de uma regressão, e em cima dessa distribuição você consegue inferir uma relação de quantios. E no caso do Soil Grids, eu acho que eles removeram o percentil 5, se não me engano, das caudas da distribuição. Mas isso, uma vez que você tem uma distribuição, essa relação do quantio com a incerteza pode ser calculada de forma livre, né, dependendo de qual o nível de certeza que você gostaria de ter no processo de predição. Mas, essencialmente, é importante saber que esses 2 produtos provêm a incerteza, e isso é um problema importante e ainda em aberto, com muita atividade do ponto de vista de pesquisa, né? Como garantir a incerteza de predições de pontos que estão além do treinamento, né? Pontos que não foram vistos pelo classificador, que no caso pelo processo de regressão. Como eu comentei, o Open-Ended Map Soils ele não provê os dados de carbono no solo, estoques, né? Mas ele provê as variáveis para que isso seja calculado, né? Então, esse processo de cálculo de estoques de carbono no solo, ele está descrito nesse livro, e aqui tem alguns exemplos que eu coloquei só para explicar o conceito, né? Eu não sei exatamente como isso foi feito no Soil Grid 2.0, mas é importante saber que tem algumas formas de se calcular isso. Então, aqui tem um gráfico que mostra a relação do carbono no solo com o dado de densidade, né? E como esperado, assim, uma vez que você aumenta o carbono no solo, o dado de densidade, se você fizer uma relação linear, como está sendo colocado aqui, ele não... você aumenta o carbono no solo, mas a densidade não muda, né? Então, porque a densidade por si só é uma medida volumétrica, né? Então, isso você não consegue estimar tão facilmente olhando só o dado de carbono no solo, você não consegue estimar tão facilmente os estoques. Então, para isso, tem isso tá já conceituado assim, na literatura, mas você consegue estimar os estoques com base no conteúdo de carbono do solo, a densidade aparente, os coarse fragments, e usando o dado de profundidade ali do perfil, né? Então, o output desse modelo, ele coloca cada uma dessas propriedades, ele coloca em determinados pontos desse horizonte de profundidade. Então, para você fazer um cálculo, por exemplo, que envolve uma medida volumétrica, você precisa agregar isso, né, da forma como está sendo colocado aqui. Então, basicamente, você faz esse cálculo de estoque em diferentes profundidades, você acumula isso do ponto de vista final, e aí você dá, por exemplo, o estoque de carbono no solo de 0 a 100 graus, de 0 a 100 centímetros, como está sendo mostrado aqui. Só que esse processo... Beleza. Esse processo, ele basicamente pode ser feito sobre os pontos, né? Então você pode calcular isso diretamente nos pontos e usar os pontos para treinar o modelo. Esse modelo vai classificar diretamente estoques de carbono. Você pode classificar cada uma, gerar mapas, né?
predições espaciais de cada uma dessas propriedades e fazer isso a posteriori, como, por exemplo, com os dados que já estão sendo fornecidos aqui pelo OpenLandMap Soils, né? Ou você pode ter pontos que realmente foram lá em campo e calcularam e proveram essa informação de estoque de carbono, né? E aí, usando as boas práticas de coleta desses dados. E, basicamente, você tem essas 3 formas, você pode ter 2 delas e depois fazer uma agregação disso, mas só para ilustrar que isso poderia ser calculado com base nos dados que a gente tem disponíveis aqui no OpenLandMap. Só isso. E, bem, para sintetizar o que apresentei aqui em termos de base de dados, é importante salientar que essa acurácia, a qualidade desses produtos globais, ela com certeza vai variar em diferentes regiões do planeta. Então, para o Brasil, o ideal é que seja realizada uma análise de sensibilidade como foi feita para a África e para o Caribe, como eu mostrei aqui, utilizando amostras independentes, né? Então, no caso, estações meteorológicas independentes que não foram utilizadas na concepção desse produto. E o mesmo para solos, né? Então, por exemplo, eu sei que a PIG tem algumas campanhas de solo no estado de Goiás, mas esses dados eles poderiam ser utilizados, por exemplo, para escolher qual desses 2 produtos tem maior aderência para o problema, principalmente das pastagens. Então, essa seria a minha recomendação, e para a parte de dados climáticos, teria que fazer uma avaliação se os dados de estações que a gente tem no Brasil não estão sendo utilizados nesse produto, se não procurar outras estações independentes, né? Especificamente para os dados de solo, é importante lembrar que esse dado de incerteza, ele poderia ser analisado e talvez, se não tivesse pontos de solo para fazer essa análise de sensibilidade, você poderia pegar esses 2 produtos e simplesmente inferir a incerteza para a sua unidade de análise, né? Então, segundo lei de incerteza, qual desses produtos tem a menor incerteza para os pixels classificados no Brasil. E, bem, aqui eu encerro a minha apresentação, e isso era basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado pela atenção.